A separação de misturas é o processo para separar duas ou mais substâncias diferentes. Podemos dividir os processos para as misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos iniciar com as misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? São aquelas misturas que observa-se apenas uma única fase, ou seja, menos fácil de se separar. A extração é um processo de separação onde uma substância extrai a outra, como ocorre no nosso querido cafezinho e o chá. A água extrai o pó, ocorrendo então a extração da substância. Na evaporação, é o processo onde ocorre na mistura sólido e líquido, por exemplo, a água com sal. Ao aquecer essa mistura água com sal, temos a evaporação da água, deixando o sal no recipiente. Tá? No caso da destilação, vamos envolver pontos de ebulição. Podemos separar a destilação em destilação simples e a destilação fracionada. A simples, quando se tratar de uma mistura sólido-líquido, e a fracionada, quando se tratar de uma mistura líquido-líquido. Exemplo de uma destilação simples. Ao aquecer uma mistura de água com sal, temos a evaporação da água, que tem menor ponto de ebulição, tá? Menor temperatura de ebulição, onde passa pelo condensador, resfriando e voltando ao estado líquido. Essa substância que passou pelo condensador saiu do estado gasoso e voltou para o estado líquido, chamamos de destilado, tá? E aqui ficou é o resíduo. O resíduo tem a maior ponto de ebulição. Na destilação fracionada, um exemplo é o processo de refinamento do petróleo. Temos uma coluna de fracionamento, onde pode separar os líquidos com diferentes pontos de ebulição. Acima, na coluna do fracionamento, temos as substâncias com menor ponto de ebulição, as mais leves. Agora vamos ver as misturas heterogêneas. O que é uma mistura heterogênea? São aquelas misturas que observa-se duas ou mais fases, ok? Como conseguimos visualizar mais fases, facilita o processo de separação. O primeiro processo vai ser a chamada catação, onde podemos separar uma mistura de sólidos que possuem tamanho, cor ou forma distintas. Por exemplo, ao catar o feijão, a gente vai catar feijão. Tirando as pedrinhas dele, né, a gente vai fazer um processo de catação. Separar sólidos distintos. Ou na coleta seletiva. Ou até mesmo catar piolhos. Por que não? A filtração é um dos processos mais importantes onde uma mistura sólido e líquido é separada utilizando um papel de filtro. Tá? O sólido fica retido no papel de filtro. E o líquido que passa, a gente vai chamar de solução filtrada. Ou filtrado. E aquela substância que ficou retida no papel de filtro, a gente vai chamar de resíduo. Por exemplo, podemos citar areia com água. A gente pode separar dessa forma. Na peneiração, vamos utilizar uma peneira, tá? Onde vai envolver o tamanho das partículas. Aí pode ser uma mistura sólido-sólido ou sólido-líquido. Por exemplo, se a gente quiser separar areia e brita, quando vamos à cozinha fazer um quitute, precisamos utilizar farinha de trigo. Antes de utilizar, a gente tem que peneirar ela, certo? Esse processo chama de peneiração. Ou na preparação de um suco de laranja para acompanhar o quitute, separamos a semente do suco. A ventilação vai envolver densidade das substâncias, ok? Aí vamos utilizar correntes de ar. Por exemplo, se a gente tirar a casca lá do amendoim, assoprando, processo de ventilação. Ou se colocar o ventilador
em algum móvel com poeira, também é um processo chamado de ventilação, que utiliza a corrente de ar para separar as substâncias. Separação magnética, a gente vai envolver uma mistura sólido-sólido, onde uma substância da mistura possui propriedades ferromagnéticas, como ferro, cobalto, níquel. Tipo, a gente tem areia com ferro. Quando passamos um ímã sobre a areia com ferro, temos a atração do ferro, com isso separando a mistura. Tá? O ferro fica no ímã e a areia fica lá embaixo. O processo de decantação vai envolver a densidade das substâncias. Nesse processo, a gente pode ter uma mistura sólido-líquido, como a água e o barro, ou líquido-líquido, como o óleo e a água. Se pegarmos a água com barro, água barrenta, e deixar lá em repouso, porque até uma mistura precisa de descanso, podemos observar a decantação do barro, que possui a maior densidade. E a água, que é menos densa, fica em cima. Ok? E assim podemos separar essa mistura. No caso do óleo e água, nesse esqueminha aqui, a gente está utilizando o funil de decantação. O óleo, que é menos denso, fica em cima, e a água, que é mais densa do que o óleo, fica embaixo. Com a ajudinha lá da torneirinha, abrindo, a gente vai separar a água e o óleo. Podemos acelerar também o processo de decantação. A gente pode utilizar a centrífuga. Utilizando a centrífuga, a gente vai chamar o processo de centrifugação, onde o aparelho ele gira em alta velocidade furiosamente e separa substâncias com densidades diferentes. A flotação é utilizada para mistura sólido-sólido. Como no exemplo aqui, a gente tem areia e serragem. Se adicionarmos a água a essa mistura, a serragem, que é menos densa que a água, vai ficar em cima, e a areia, que é mais densa, vai ficar embaixo. A serragem, então, vai flutuar sobre a água, chamando o processo de flotação. Também temos a dissolução pressionada. Também vai ocorrer com a adição da água, porém, a mistura aqui, o que vai acontecer com a mistura? Uma substância vai ser dissolvida na água e a outra vai ficar lá. Como podemos observar com a mistura de areia e sal. O sal vai se dissolver na água e a areia vai ficar decantada lá embaixo. No caso da levigação, vai envolver substâncias sólidas com diferentes densidades. Ocorre, por exemplo, no garimpo, separando o ouro do cascalho. O cascalho, a areia, a terra, é carregada pela água e a mais densa, que é o ouro, fica no fundo. Como o ouro é encontrado em pequenas porções, para facilitar a aglutinação do ouro e com isso a separação, geralmente ocorre a adição de mercúrio. O mercúrio com ouro vai formar uma amálgama, aumentando a densidade, com isso facilitando o processo de separação. Só que essa adição é prejudicial tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, porque o mercúrio é tóxico, certo? Então, esse foi um pequeno vídeo para falar um pouco sobre os principais métodos de separação de misturas. Valeu!